Outro instrumento de organização conceitual que utilizamos, e agora relativamente emprestado da estrutura da administração, é o organograma. Bidimensional unidirecional, ou seja, horizontal vertical, unidirecional porque a leitura é de cima para baixo, organizacional em critérios. Todavia, os critérios de abertura não são escritos. Isso diferencia da relação do diagrama em árvore. Outra situação, aqui eu relaciono muito mais questões de funções, ou de ideias, ou de teorias que fazem parte de uma ideia maior, não necessariamente organizando-as numa relação dicotômica. Posso organizá-las numa relação de funções, numa relação cronológica, numa relação de abertura de contribuições para dentro de uma teoria e assim por diante. Aqui um exemplo simples da área de administração, reitor, vice-reitor, enfim, pró-reitores, diretores, divisão, seção D, uma maneira em que se organiza as funções que existem dentro das nossas instituições de ensino. A leitura é de cima para baixo, né? E não existe aqui o que denomina a abertura dicotômica de uma para outra razão de nível. É inclusivo sim, mas é um inclusivo específico ou pela função, ou por uma questão cronológica, ou por contribuições dentro de uma área maior. Por exemplo aqui, desenvolvimento embrionário, a evolução entre seus paradigmas. Criação divina, a pré-formação e a epigênese. Fatores da criação divina não necessariamente são dicotômicas esse raciocínio, fatores da pré-formação também não necessariamente essa situação é dicotômica, e a epigênese. Aqui está sendo organizado o conceito de epigênese a partir de uma relação cronológica. Cada teoria dessa contribui essencialmente com pontos específicos dentro da estrutura da epigênese. Esse conceito da epigênese é o conceito que nos dá a noção, a partir da teoria celular, da evolução, ou seja, supera os paradigmas de pré-formação, que em tese já haviam superado, da criação divina. Na realidade, criação divina e pré-formação, ambos são criação divina. É a maneira que se compreende, que se depreende os seres descendentes, os que surgiram após o primeiro. Assim, a pré-formação altera um pouco a visão da criação divina. E a epigênese altera totalmente a percepção de ambos, dos dois anteriores. Um outro sistema que utilizamos, um outro tipo de raciocínio que podemos utilizar na educação é o fluxograma. Também bidimensional, também unidirecional, é um organizador processual. Aqui, como vai mexer com processos, nós podemos trabalhar fisiologia, bioquímica, biofísica, processos biológicos em si, junto com biologia, física e química, que nos deem uma razão de início, meio e fim. É sequencial em fases e utiliza-se de símbolos indicativos das ações. Os símbolos em uso, ou mais comuns, ou mais tradicionais, são esses. Terminal, essa forma de símbolo indica ser terminal, início ou término de processo. Aqui, essa maneira que já não é mais arredondada e sim com as arestas, cálculo ou manuseio de dados, dados, trocas de dados, aqui as razões de decisão e o término, que é o mesmo símbolo do início. Podemos trabalhar aqui uma perspectiva de fluxo de raciocínio. Esse é um exercício desenvolvido dentro de um trabalho de conclusão de curso, a partir de um curso de especialização em formação de docência, onde o objeto foi a compreensão do valor nutritivo, se boa ou má alimentação, com crianças de educação básica de 5º a 6º ano e de 6º a 9º e de 1º a 5º ano. Que tipo de alimento eles pegariam, trariam para a escola ou trabalhariam por filmes ou slides? Qual é o valor nutricional que estão em seus rótulos? Qual é o valor quilocaloria? É lógico, uma relação para que compreendam o que é esse valor quilocaloria, que tipo de alimento é, que valor nutricional ele tem de acordo com o quilocaloria, se é ruim para o indivíduo, então ele não é uma alimentação, se é bom para o indivíduo, então ele é uma boa alimentação. Se é uma boa alimentação, ele é bom para o indivíduo, ou seja, tem um bom valor nutricional. Então isso foi um objeto de compreensão que essas crianças tiveram, 1ª a 5ª foi uma fase, 6º a 9º ano foi outra fase, e que compreenderam como então enxergar, perceber o fluxo do raciocínio para poder entender o que era uma boa ou uma má alimentação. Um outro exemplo de organizador conceitual são as chamadas chaves dicotômicas. Também bidimensional, também unidirecional, organizador dicotômico, estruturado em níveis hierárquicos e em graus de inclusividade.
O exemplo claro aqui tira-se do livro do Agarès, que é uma classificação de folhas dos vegetais. Ele utiliza aqui quais critérios? Simetria, ser assimétrico ou assimétrico, e lógico, eu estou vendo simetria sobre um objeto. Esse objeto é o limbo da folha. O limbo da folha é um plano, é uma relação com a geometria. Então, o que determina uma ordem dentro dessa classificação proposta por Agarès para início de compreensão de folhas, tem a ver com geometria e tem a ver com simetria. Então ele coloca aqui, ó, um dos lados do limbo diferente do outro, são assimétricas. Lados iguais, todas as outras folhas têm lados iguais. Apenas as assimétricas que têm lados diferentes. Quais são os lados iguais em si? O número 2 está mandando para cá. Limbo arredondado ou quase, já está denominada. Que não seja arredondado, ou seja, contrário daquela. Então manda para o 3. Limbo mais largo na base, manda para o 4. Então, antes de eu vir para o 5, eu vou ver quem é o 4. Mais largo no ápice e mais largo na base, já estão denominadas. E aí é que eu volto para o 5, que é então mais largo no centro ou largo aproximadamente igual em todo, desde a base até o ápice. Aí é que eu enxergo quais são as características do 5. Mais largo no meio, largura do limbo aproximadamente igual, da base até a ápice. Então, dessa forma, dicotomicamente, eu classifico, ordeno os seres vivos, objetos, enfim, que eu estou trabalhando. Chave dicotômica não é só para seres vivos, é para qualquer situação que podemos exercer classificações onde nós tenhamos características que concorrem à mesma categoria. Sejam elas contrárias ou não, complementares ou não, mas que concorram à mesma categoria. Dessa forma, nós podemos montar uma chave dicotômica. O raciocínio básico para se montar uma chave dicotômica é o diagrama em árvore, porque lá você já tem o raciocínio do uso de critérios de abertura dicotômica. De lá pode-se montar uma chave dicotômica sem maiores problemas. Aqui um exemplo de um quadro sinótipo a partir desta chave dicotômica, a partir dela, né? Então, estou apresentando como chave dicotômica, estou apresentando o mesmo conteúdo como quadro sinótipo, indicando aqui quais são as características proximais, quais são as características distais, aquelas que distanciam, quais são as características essenciais, aquelas que dizem exatamente o que aquele ser vivo, ou aquele exemplar, ou aquela parte do ser vivo é, no caso as folhas. Exemplares 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aqui é a mesma coisa, ó, exemplares 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então é a mesma relação conceitual em chave dicotômica, a mesma relação conceitual em quadro sinótipo. Observando ainda essa mesma relação num diagrama em árvore, é a mesma condição, o mesmo exemplo, já determinando a simetria me diz assimétrico e simétrico, exemplar 1, se é arredondado ou não arredondado, ápice, base, enfim, me dá a mesma forma de identificação. Tá? Fluxo de raciocínio é um outro tipo de esquema de organização conceitual. Conceito inicial e a relação de conceitos. Aonde começa, onde termina o fluxo, depende da forma em que você lê e do objetivo em que você dá para esse fluxo. Ciclo aplôntico, diplobiontico e haplodiplobiontico, observado pelo fluxo de raciocínio. Desta forma, do adulto para gametas, gametas, fecundação, fertilização, zigoto, meiose, adulto. Adulto, esporos, o outro tipo de adulto, gametas, fecundação, zigoto, adulto, e assim por diante. Essa mesma estrutura explicado em fluxo de raciocínio já foi explicado nos itens anteriores, em quadro sinótipo, e já foi explicado também em diagrama em árvore, nos exercícios anteriores. Aqui um fluxo de raciocínio que fala sobre gametogênese até formação do zigoto. O que ocorre na gametogênese, espermatogênese, espermatozoide, monospermia, aonde que vai ocorrer fecundação, quais são esses pronúcleos, aonde que ocorre fertilização, quem é o aparelho mitótico, o que ele faz, retoma o lote diploide, o que é o ovócito, o que é a reação zonal, qual é a exceção à reação zonal, fertilização ocorrendo aqui, formação do aparelho mitótico que ocorre no óvulo e não no ovócito, até formar o zigoto. E o que ocorre a partir da formação do zigoto. Então isso é um fluxo de raciocínio que sintetiza desde a gametogênese até a formação do zigoto. Todos os conceitos que são estudados até então. Pode se estruturar por mapa conceitual, pode se estruturar por diagrama em quadro sinótipo, ou por diagrama em árvore, ou diagrama em chave. Aqui o exemplo é o fluxo de raciocínio.
Um outro fluxo de raciocínio que fala aqui sobre o que é uma fundamentação teórica de um trabalho, monografia, dissertação, tese, dividida aqui em revisão bibliográfica e marco teórico. Autores clássicos, autores de referência dentro do marco teórico. Autores de referência são derivados dos artigos que vêm lá da revisão bibliográfica e dos outros livros. Lembrando que a revisão bibliográfica sofre limites de tempo. O objetivo dessa junção desses vários autores com a minha compreensão é uma resenha crítica. Essa resenha crítica deve me dar fundamentação, sustentação, para que eu encontre respostas à minha pesquisa de conhecimento e de conteúdo, de valores para a vida e de educação científica. Então essa é a finalidade de uma fundamentação teórica e por esse tipo de fluxo de raciocínio a gente explica todo o processo de como se constitui então uma fundamentação teórica de um trabalho monográfico, seja TCC, monografia, enfim, tese, dissertação, etc.